Então acompanhe comigo a leitura, irmãos. Mateus, capítulo 22, versos 34 a 40. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, nós temos diante de nós aqui um texto bastante conhecido do Evangelho de Mateus, onde Cristo aqui está respondendo a uma pergunta que foi feita para ele. Qual é o grande mandamento da lei? Lembrando que nós estamos ainda aqui naquela terça-feira, longa terça-feira, faz várias semanas que nós estamos aqui neste dia que antecede, essa semana da crucificação, da ressurreição, é uma terça-feira antes da crucificação, naqueles debates que Jesus travou com os religiosos lá no templo. E aí o autor aqui do Evangelho inicia nos informando, no verso 34 a 36, que, entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então aqui é um fariseu que se apresenta neste momento, mas não é um fariseu qualquer. Ele não é apenas um discípulo de fariseu, como nós vimos nos outros textos. Ele é um especialista da lei. Mateus nos coloca essa informação. Ele é um intérprete, um especialista, alguém dedicado ao estudo e à interpretação das Escrituras. Este fariseu viu que Jesus havia calado os saduceus. Lembrando que fariseus e saduceus, eles divergiam naquela questão que Jesus havia debatido anteriormente, na questão da ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus sim. Então esse religioso, ao ver que Jesus havia calado aqueles que eram de certa forma opositores, pelo menos no assunto anterior, ele, um religioso capacitado aqui, um intérprete, se aproxima então de Jesus e tenta realizar mais um teste diante daquela sabedoria de Jesus que, conforme Mateus já vem nos relatando, deixavam as multidões maravilhadas. Havia até um aspecto de medo presente ali, ao ver tamanha autoridade e tamanho o ensino de Cristo afetava as pessoas ali. E ele então pôs ali Jesus à prova mais uma vez, perguntando: qual é o maior mandamento da lei? E este era um debate recorrente entre as autoridades judaicas. Seguido, eles travavam debates entre os religiosos para saber a importância dos mandamentos. Será que existe uma hierarquia aqui? Será que existem leis que são maiores e leis que são menores? Naquele tempo, longos debates e acalorados debates aconteciam acerca deste tema. E daqui por diante, nós vamos então analisar a resposta de Jesus para este fariseu intérprete da lei. Cristo, mais uma vez, não foge ao debate. Ele vai providenciar aqui uma resposta. Cristo dirá quais são os dois grandes mandamentos da lei. E o meu objetivo aqui com esta pregação, irmãos, é analisar cada um desses dois mandamentos. Afinal de contas, Jesus afirma ser estes os principais, os maiores da lei, e então tentar entender o que esses mandamentos apontam para nós hoje. Como devemos nos relacionar com eles? Será que nós temos obedecido esses dois grandes mandamentos? E se chegarmos à conclusão que nós não os temos guardado, o que nós devemos então fazer? Então nós vamos iniciar aqui analisando o primeiro mandamento, que nós encontramos nos versos 37 a 38, onde o texto nos diz: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento.
Jesus ele aqui está citando a lei mosaica. Jesus faz uma citação aqui de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Cristo afirma que este é o grande e primeiro mandamento, ou seja, o principal, o maior de todos os mandamentos. E neste ponto, irmãos, os nossos olhos devem estar arregalados. Porque, afinal de contas, nós estamos tratando do grande, do principal, do primeiro mandamento. Se falharmos aqui, na principal ordem da lei do Senhor, que esperança nós teremos? Este tão importante primeiro e grande mandamento consiste, segundo Jesus e segundo a própria lei, em amar a Deus. É o primeiro. Esse é o grande mandamento da lei, amar a Deus. Agora, isso pode ser feito de qualquer jeito? Eu devo amar a Deus como eu amo o meu vizinho do lado? Não. A lei diz que este amor deve ser de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Mas o que isso significa? O que significa amar a Deus dentro dessas características de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento? E aqui, irmãos, com frequência, você encontra pessoas lidando com esse texto e separando aqui essas características apontadas por Cristo do ser humano. É comum, e aqui eu digo até de certa forma é tentador para o pregador chegar aqui e dizer, olha, temos aqui uma pregação sobre o primeiro grande mandamento, uma pregação em 3 pontos. O que significa amar a Deus de todo o coração? O que significa amar a Deus de toda a sua alma? E o 3º ponto, de todo o entendimento. E aí a gente particiona o ser humano, divide o ser humano, né? Supondo que alguém poderia estar amando a Deus de todo o coração, mas falhando em amar a Deus de toda a alma. É claro que essa não é a intenção de Jesus aqui no texto, irmãos. Ao dizer que nós devemos amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento, Jesus afirma aqui que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. É de forma completa. Tudo aquilo que nos faz como ser humano. Tudo isso deve ser direcionado ao amor a Deus. As minhas emoções, a minha razão, o meu intelecto, todo o meu ser, ele precisa ser dedicado ao Senhor. O homem deve usar a sua totalidade, todos os seus recursos para amar o Senhor. Repare, inclusive, irmãos, que essa tripartição do texto, ela não coloca ênfase nas partes, mas no todo. Como eu devo amar o Senhor? Com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Deus não espera um amor parcial. Parte do meu ser ama o Senhor e outra parte tem certa dificuldade, até porque isso é impossível de acontecer, irmãos. Não vai haver amor parcial. Ou você ama ou você não ama. O que Cristo está dizendo aqui é que nós estamos falando de uma entrega completa, que ela vai acontecer ou não vai. Não há meio termo. Ou nós vamos amar a Deus com todo o nosso ser, ou nós não vamos amar a Deus com todo o nosso ser. E aí então, irmãos, existem 2 formas de nós reagirmos a essa realidade. 2 formas de reagir quando nós nos deparamos com a lei de Deus, com os seus mandamentos. Nós entendemos que precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, alma, entendimento, com todo o ser. E aí nós vamos olhar para isso que Deus está nos ordenando e pensar, certo, Deus quer que eu ame a Ele com todo o meu ser, então vamos lá. Eu consigo. Eu acho que eu consigo. Eu até acho que já faço isso. Até acho que eu já amo o Senhor com todo o meu ser. Essa é uma das reações, irmão. Nós olharmos para a lei e pensarmos, somos capazes disso.
Nós conseguimos cumprir com esse mandamento. Eu acho que eu consigo. E essa é uma reação semelhante àquela reação que nós já tratamos aqui nas exposições daquele jovem de Mateus 19, que chegou lá para Cristo perguntando: Mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? E aí Jesus respondeu para ele: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame ao próximo como você ama a si mesmo. E aí aquele jovem, ao se deparar com a lei, com esses diversos mandamentos que Jesus citou a ele, imediatamente ele respondeu: tudo isso tenho observado. Mas quando Jesus impõe para ele um teste prático, para provar se realmente ele entregava toda a sua vida ao Senhor, à lei, aos mandamentos, o rapaz ele se retira triste, porque ele não era capaz de abandonar as suas riquezas. Ele achava que amava o próximo como a ele mesmo. Ele achava que cumpria os mandamentos, mas quando Deus, em Cristo, coloca um teste, ordenando para ele demonstrar que aquele amor sacrificial ao próximo era verdadeiro e pediu: venda tudo que você tem, entregue ao próximo, aquilo mostrou para ele que a confissão de fé dele, eu faço tudo isso, eu tenho observado, era mentirosa. Na verdade, ele não amava o próximo como ele mesmo. Ele achava que fazia isso. E da mesma forma, irmãos, nós podemos olhar para esse primeiro e grande mandamento e pensarmos lá no nosso íntimo: ah, mas eu tenho amado ao Senhor com todo o meu ser. Eu tenho feito isso, eu tenho observado esse mandamento. O que mais me falta, então? Porque se for preciso apenas o primeiro, eu já fui aprovado. O que mais me falta? O que mais eu preciso observar? Doce engano. Irmãos, sinceramente, você acha mesmo que em algum momento da sua vida você amou o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento? Você acha mesmo que em algum momento da sua vida você já fez isso? Talvez até você ache que sim. Mas eu pergunto, essa entrega completa a Deus foi algo constante na sua vida? O tempo todo você tem amado o Senhor dessa forma, com todo o seu ser? Ou você reconhece, admite que em algum momento da vida, ou talvez jamais você chegou a amar a Deus dessa forma? Lembra, irmãos? Adão e Eva foram expulsos dos jardins por causa de um ato de desobediência. Um ato. Se nós temos por mandamento que amar a Deus com todo o nosso ser, você acha que você tem feito isso de maneira constante ao longo de toda a sua vida? Por isso, irmãos, inclusive nós lemos hoje no texto de Gálatas, capítulo 2, nós jamais seremos justificados pela lei. Nós jamais seremos justificados pela observância dos mandamentos, simplesmente porque nós somos completamente incapazes de guardar toda ela com perfeição. No capítulo que nós veremos na próxima semana, de Gálatas 3, lá no verso 24, diante dessa realidade, Paulo afirmou de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, a lei de Deus serve para transferir o nosso olhar de nós mesmos, da nossa própria capacidade. Porque ela expõe exatamente o contrário. Quando nós usamos a lei de Deus como um espelho a nós, ela apenas revela a nossa completa incapacidade. E quando nos damos contas de que não somos capazes, que nós temos falhado no primeiro mandamento, quando a gente admite, não, eu talvez nunca tenha amado o Senhor dessa forma, aí então nós passamos a buscar uma alternativa. Pela lei não dá. Pelo mandamento nós não somos capazes.
E foi exatamente isso que aconteceu lá no Sinai. Quando Moisés desceu do monte portando as tábuas da lei que continha os 10 mandamentos. Eu imagino, irmãos, que houve ali um misto de reação entre aquelas pessoas, milhares de pessoas que estavam lá. Eu creio que pessoas devem ter lido a tábua da lei e pensado: tá bom, nós temos, essa é a lei. É difícil, mas eu acho que dá. Eu acho que a gente consegue. Se a gente se esforçar, a gente cumpre. Enquanto provavelmente havia outros que devem ter dito: tudo isso aí eu já tenho feito. Está tranquilo. Eu tenho já obedecido os mandamentos de Deus. Porém, alguns mais sinceros devem ter olhado lá para a primeira linha escrita, para o primeiro mandamento que dizia: não tenha outros deuses diante de mim. E aí eles imediatamente lembraram do bezerro de ouro que eles haviam acabado de adorar. Não tenham outros deuses diante de mim. E aí então, ao lembrar o pecado que acabava de ter sido cometido por eles, eles devem ter concluído: pela lei não vai dar. Se depender da minha obediência, eu estou perdido. Vamos esperar qual vai ser a próxima instrução. Qual vai ser a alternativa que Deus vai nos dar para a nossa justificação? Porque pela lei eu já estou condenado. Não terão outros deuses diante de mim, eu acabei de adorar o bezerro. E aí então, na sequência da história, quando Deus entrega o tabernáculo e o sistema sacrificial, essas pessoas que olharam para Deus, para a lei e viram a sua incapacidade, elas ali entenderam a necessidade da morte de um inocente para carregar a sua culpa. Pela lei não dava. Talvez agora, pelo sacrifício do inocente, eu possa ser justificado. E assim, irmãos, deve ser a nossa reação diante dessas palavras de Cristo. Se eu dependo de amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, então eu estou perdido. Senhor, o que você fará na sequência? Porque o caminho da obediência perfeita aos seus mandamentos, ele é impossível para mim. Qual será o próximo passo? Porque pense, irmãos, o mandamento não diz aqui que você deve amar o Senhor com todo o seu ser no domingo, na hora do culto, quando você está cantando louvores. Ou que você deve amar o Senhor com todo o seu ser em alguns breves momentos, onde você se sente cheio da presença do Senhor. A entrega aqui do mandamento é 100% do tempo. Amar a Deus com todo o seu ser o tempo todo. E seja sincero, irmão, você acha realmente que cumpre o primeiro e grande mandamento? Você acha realmente que tem cumprido isso na sua vida de forma consistente? Que tem amado o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu coração, entendimento, desde o momento que você veio ao mundo? Você acha que você cumpre o primeiro mandamento? E é somente quando eu me despojo de mim mesmo, quando eu admito a minha imperfeição e culpa, que aí eu sou conduzido para o entendimento de que eu necessito de um Redentor. Eu preciso de um Salvador, eu não consigo sozinho. A lei, os mandamentos, eles expõem ao meu coração a necessidade que eu tenho da cruz, de um sacrifício remidor, da expiação da minha culpa, porque eu estou culpado diante do Senhor. Agora, isso significa que eu não preciso, então, obedecer? Significa que os mandamentos não precisam ser guardados? Nada disso. Eu devo buscar amar o Senhor com todo o meu ser, me entregar como sacrifício vivo, conforme ensina o Novo Testamento, mas jamais eu devo fazer isso buscando justiça, buscando justificação, buscando ser aceito por Deus. Porque eu jamais vou amar o Senhor de maneira perfeita.
O meu amor no tempo presente, ele é imperfeito. Diariamente, por conta disso, eu preciso me arrepender dos meus pecados, me arrepender por não amar a Deus da maneira correta. Eu preciso me arrepender dos meus atos de desobediência aos mandamentos e me lavar com o sangue do Cordeiro, que é a única coisa que me purifica de maneira eficaz. O meu amor, ele parte da verdade de que ele me amou primeiro. De que ele sim me ama de forma perfeita. E por isso eu vou tentar e me esforçar por entregar a minha vida a ele. Eu vou tentar com todas as minhas forças fazer isso. Mas como uma oferta de gratidão. Nunca como um meio de obter o favor dele pelos meus próprios esforços e méritos. Nunca como meio de justificação. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. De acordo com ele, nós estamos condenados. Se você for sincero mesmo, você chegará a essa conclusão. Eu não tenho observado o primeiro e grande. Será que o segundo a gente encontra alguma esperança? Vamos ver o segundo mandamento, verso 39. E o segundo, semelhante a este, porque também trata de amor, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então o segundo mandamento, ele lida com a mesma questão. Só que agora o amor, ele passa a ser direcionado para o próximo. E aqui talvez resida a grande questão do debate. Quem é o nosso próximo? Seria alguém da nossa família, o pai, mãe, irmãos? Seriam as pessoas da igreja? Ou seria qualquer pessoa? Definir quem é o próximo é questão central aqui. Como que nós fazemos quando nós precisamos interpretar um texto que não é totalmente claro sobre o assunto? Nós não temos aqui a explicação exata de quem é o próximo. Eu sei aqui que os jovens que estão no curso Jovem Teólogo, eles já aprenderam aqui uma regrinha básica de interpretação de textos difíceis. Essa regra é: a Bíblia interpreta ela mesma. Já aprenderam, né, jovens? Quando existe um texto que é difícil, nós buscamos na própria Escritura outros textos que possam trazer luz sobre aquele assunto. Então, como nós fazemos aqui neste caso? Nós sabemos que Jesus ele está citando um mandamento da lei mosaica, que nós vamos encontrar lá em Levítico, capítulo 19 e 18. Então, o primeiro passo é ir ler o que o texto da lei lá do Antigo Testamento nos diz sobre o assunto. Então, vejamos o que diz Levítico 19 e 18. Diz assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, de acordo com a lei, os próximos, lá em Levítico, são os filhos do seu povo. Isso se refere ao irmão israelita, ou algum estrangeiro que residisse dentro do povo de Deus e que fosse submisso às leis do Senhor. Então nós chegamos aqui à conclusão de que o conceito de próximo, segundo o texto de Levítico, dificilmente se aplicaria a nós. Porque nós não somos do povo de Israel. Nós não somos judeus, nós não estamos mais debaixo daquela lei. Então nós temos que buscar um outro texto. Esse primeiro não nos trouxe luz sobre o assunto. E aí a gente pensa, será que Jesus, em algum outro momento, ensinou algo mais sobre isso? Será que em algum momento ele contou alguma parábola, alguma história que pudesse aqui estar relacionada e que traria luz sobre o conceito do próximo, que nós estamos aqui tentando entender? Alguém lembra algum texto que Jesus pode ter falado sobre esse assunto? O texto do bom samaritano. Lá em Lucas, capítulo 10, versos 29 a 37. Jesus lá contou a parábola, uma parábola bem conhecida, do bom samaritano. E ela foi proposta por Jesus quando ele foi questionado também por um intérprete da lei sobre esse segundo grande mandamento.
O religioso lá perguntou diretamente depois de ouvir Jesus falar sobre o amor ao próximo. E ele perguntou: quem é o próximo? E aí Jesus propôs a parábola para responder quem é o próximo do segundo mandamento. Então nós temos um texto aqui que vai lançar luz para nós sobre esse conceito. E eu aqui não vou nem ler, nem expor toda a parábola do bom samaritano, porque nós não teríamos tempo para isso. Mas, resumidamente, Jesus, ao propor aquela história, ele expande o conceito de quem é o nosso próximo lá do texto de Levítico. Ele expande não mais apenas para os da comunidade de Israel, mas para todos aqueles que precisam de nossa ajuda. É claro que existe todo um contexto lá na parábola, como uma crítica à religiosidade vazia dos líderes do judaísmo. Mas o que fica claro é que o nosso próximo conceito é exatamente quem está perto de nós. Não é apenas quem gostamos ou aqueles que nós achamos que merecem o nosso amor. Assim como o próprio Senhor Jesus nos ama, apesar de nossas falhas. Nós também devemos amar sacrificialmente aqueles que estão perto de nós. Além disso, irmãos, é sempre importante lembrar que amar biblicamente não é algo meramente sentimental. É claro que envolve os sentimentos, mas não é apenas isso. Porque se fosse apenas isso, seria muito difícil praticar amor ao próximo. Porque você terá sentimentos naturalmente distintos pelas pessoas. Um sentimento mais forte em relação à sua família, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus filhos. Um sentimento mais especial com as pessoas da sua igreja. Isso é natural, é normal. É praticamente impossível você amar sentimentalmente alguém que te faz mal. O seu inimigo, alguém que te persegue. Mas Deus, na sua palavra, nos ordena a amar, inclusive, aqueles que nos perseguem. Por isso que o amor bíblico não é algo apenas sentimental, mas é uma ação da vontade. Uma decisão concreta de buscar, desejar e fazer o bem a todos, independente de quem seja. A Bíblia trata prioridades, né? Qual é a prioridade nesse tratamento do próximo? Mas seja alguém da família, seja da nossa igreja, seja qualquer outro perto de nós, eles são alvos do nosso amor sacrificial. Esta é a vontade de Deus para nós. Este é o segundo grande mandamento. Devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E eu creio que todos nós aqui conseguimos entender isso, sem muita dificuldade. É muito provável, inclusive, que não haja nada novo para você aqui. Nós já conhecíamos esses dois grandes mandamentos, ordens de Deus para nós, antes mesmo de você entrar aqui na igreja. Você já sabia, já conhecia provavelmente esses mandamentos. Porém, irmãos, eu creio que ao meditarmos mais profundamente no significado, no sentido desses dois mandamentos, nós vamos ter essas duas reações que eu já falei anteriormente. Olhar para o mandamento como algo atingível, por mais até que eu admita não ter feito isso até o momento, mas eu passo a crer que não, eu consigo, eu acho que se eu me esforçar vai dar certo. Ou posso até achar que já tenho feito isso, né? Já sou alguém obediente aos mandamentos. Ou então nós vamos reconhecer a nossa culpa. E nós vamos perceber que jamais, em algum momento da minha vida, eu realmente amei quem está perto de mim como a mim mesmo. Talvez com muito esforço, você já tenha feito isso em algum momento isolado da sua vida, com aquelas pessoas mais próximas. Mas mesmo nestes casos, este grau de amor não é constante. Eu posso até guardar este mandamento hoje, mas certamente amanhã ou depois eu vou me encontrar pecando contra o Senhor. De que forma? Sendo egoísta. Pensando muito mais nos meus próprios interesses do que nos interesses dos meus semelhantes, daqueles que estão perto de mim.
se nós realmente fizermos uma análise sincera de nossa vida, nós vamos chegar à conclusão de que nós amamos nós mesmos muito, mas muito mais do que nós amamos o nosso próximo. Dificilmente você faz ou sequer deseja o bem de uma pessoa mais do que você deseja o próprio bem. Dificilmente. Quando nós vamos ajudar o próximo em uma campanha de agasalho, o que nós fazemos? Nós damos aquilo que não nos serve mais. Então, se você já fez isso, se você já doou alguma coisa que não lhe serve mais, saiba que você já pecou contra o segundo mandamento. Eu estou dando não aquilo que é melhor para mim, mas aquilo que não me serve mais. Eu estou dando um exemplo aqui, tá, irmãos? Um exemplo de como nós não olhamos para o bem do outro como nós olhamos para o nosso próprio bem. Significa, então, mais uma vez, que eu não devo nem tentar? Afinal de contas, eu percebi minha completa incapacidade? Nada disso. Como crentes, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo nos capacita a viver de forma diferente neste mundo. A igreja cristã, ela deve ser conhecida pelo amor. É a marca. Porém, sabendo que nós não somos salvos por isso. Mas que o amor praticado pela igreja de Cristo é apenas a evidência de que aquele que verdadeiramente nos amou, nos alcançou com a sua graça e tem nos capacitado a viver dessa forma. Nós lutamos por isso. Essa é uma luta diária que você tem que travar na sua vida, na sua mente. Amar a Deus com todo ser e amar o próximo como a si mesmo. Exige esforço, mas Deus nos capacita para isso. Nós podemos viver diferente de um mundo que não dá nem bola para o que o outro está passando. A igreja cristã, ela precisa ser conhecida. As pessoas que entram na nossa igreja, uma expressão local da igreja cristã, ela tem que ver o amor sendo praticado no meio dela. Porque ela não vai enxergar isso lá fora. Se ela tem enxergado mais amor lá fora do que ela enxerga aqui dentro, há um problema sério no meio de nós. Um problema sério. Mas se nós dependermos da obediência apenas desses 2 mandamentos, sejamos sinceros, estamos perdidos. Nós precisamos de outra saída. E é aí que entra o verso 40. Este versículo, irmãos, vai nos mostrar que esses são mandamentos interdependentes que expõem a necessidade da cruz. Verso 40 diz, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa parte final da resposta de Jesus, um pequeno versículo, mas tem muito a nos dizer. Cristo aqui ele faz a união dos 2 mandamentos. Destes 2 dependem todo o restante. Não são ordens separadas, isoladas, onde, por exemplo, você pode obedecer o primeiro, mas pecar contra o segundo. Não. Você jamais vai amar o próximo como a si mesmo se você não amar a Deus em primeiro lugar. Da mesma forma que você jamais vai amar a Deus se não amar o seu semelhante. Isso é fato. O mandamento ele precisa do outro, eles são interdependentes. Porém, Jesus não afirma apenas isso, que os 2 mandamentos dependem um do outro. Cristo vai muito além. Ele afirma que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E quando nós encontramos na Bíblia esta expressão, lei e os profetas, o que significa? É uma expressão para designar toda a Escritura. Desses 2 mandamentos depende toda a palavra de Deus. Agora, o que essa afirmação final de Jesus quer dizer na prática? Será que a lei do amor a Deus e ao próximo se sobrepõe a todas as leis reveladas nas Escrituras? Se esse fosse o sentido, nós teríamos um problema, porque Cristo afirmou sobre a questão da lei lá no Sermão do Monte
que nem um i nem um tio passaria da lei. Ele confirmou a autoridade do Antigo Testamento. Então nós temos que buscar o sentido disso dentro do contexto. Quem está envolvido nesse debate com Jesus lá no templo? Os religiosos. Qual a grande marca desses homens, a qual Cristo está toda hora alertando? A religiosidade e o seu perigo. O perigo de uma aparência externa de obediência que não é fruto de um coração transformado. Esses 2 mandamentos, eles são maiores porque todas as Escrituras dependem dele. No sentido de que nada nas Escrituras tem efeito prático sem que esses 2 mandamentos sejam observados. Porém, esta busca pela observância, pela obediência, ela não deve ser feita com o objetivo de encontrar favor. Mera religiosidade, mas ela tem que ser fruto de uma mudança interior, provocada por um coração regenerado. De nada adianta você se vestir como um religioso, falar como um religioso, fazer parte de um grupo de religiosos, se interiormente a sua velha natureza rebelde não foi transformada, capacitando você para que, mesmo ainda lutando contra o pecado, possa amar a Deus e amar o seu próximo. Irmãos, percebam que Jesus aqui ele está expondo a contradição desses religiosos. No caso aqui, um especialista na lei. Pessoas que se dizem zelosos em relação aos mandamentos do Senhor. Se esses homens que estão debatendo com Cristo amassem realmente ao Senhor, mesmo que de maneira imperfeita, eles ainda guardassem esse mandamento, eles não estariam rejeitando o Messias. Se eles amassem o próximo como a lei determina, e eles se orgulhavam por dizer que eram obedientes à lei, então eles não estariam tramando para matar o Messias. Não importa o quanto eles se digam guardiões da lei, guardiões das Escrituras, da lei e dos profetas, não importa o zelo que eles digam com a sua boca que eles têm pelos mandamentos do Senhor. Nada disso importa se não vier de um coração transformado, onde a maior evidência é encontrada no amor. Então aqui, irmãos, no contexto imediato, ao serem confrontados por Jesus com os 2 grandes mandamentos, do quais, segundo Cristo diz, dependem toda a Escritura, esses religiosos e aquela multidão que está ali presente, ouvindo este intenso debate, eles estavam tendo mais uma oportunidade de se arrependerem, de chegar à conclusão de que eles não estavam fazendo aquilo. Porque se eles amassem a Deus, eles não teriam rejeitado João Batista e o Messias. Porque se eles amassem o próximo, eles não estavam ali pondo à prova aquele homem, tentando condená-lo e matá-lo. Era mais uma oportunidade deles reconhecerem o seu mau procedimento e se voltarem a Deus e ao seu Messias. Era mais uma oportunidade de atenderem ao chamado da primeira pregação do profeta João Batista e de Jesus no seu ministério público. Qual era a pregação desses homens? Arrependam-se. Olhem para os mandamentos e vejam que vocês não têm guardado. Se arrependam disso, porque próximo está o reino dos céus. A chave de acesso ao reino do Messias é o arrependimento. Se arrependam, porque vocês não têm guardado a lei. A lei os condena. A lei do Senhor, o sistema sacrificial, as festas litúrgicas, tudo aquilo que envolve o judaísmo, Cristo está dizendo nada disso eram coisas isoladas, independentes. Pelo contrário, assim como esses 2 grandes mandamentos, tudo estava interligado e apontava para a necessidade de um sacrifício expiatório, a necessidade da cruz, a necessidade da graça de Deus. E aí, nos voltando para nós agora, quando nós nos deparamos hoje com os mandamentos, com uma lei que expõe o caráter santo do nosso Deus, isso deve nos conduzir
Não a pensarmos, somos capazes, vai dar, vamos conseguir, vamos nos esforçar, porque é possível. Não, isso deve nos levar a enxergar a nossa completa incapacidade. Deve nos conduzir ao único caminho possível, o caminho do arrependimento. Não importa se você hoje acha que ama o Senhor com todo o seu ser, porque até onde você não amava. Não importa se você acha que você ama o Senhor hoje com todo o seu ser, você não fez isso de forma constante ao longo de toda a sua vida. Vira e mexe, nós estamos trocando Deus por outras coisas. Vira e mexe, nós estamos deixando Deus de lado, nós estamos desconfiando da bondade dEle. Vira e mexe, nós estamos ansiosos porque nós não confiamos. Isso é amar o Senhor com todo o nosso ser? Diante da lei, nós chegamos apenas a uma conclusão, irmãos. Diante desses dois mandamentos. Somos pecadores. Somos pecadores. Somos incapazes de nos justificarmos por meio da obediência a isso. Nós não conseguimos. Mais uma vez cito Gálatas capítulo 3, 11. E é evidente, Paulo diz. É evidente. Não tem como errar, ele diz. Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. E mais uma vez eu reforço. Eu me deparo com os mandamentos de Deus e a minha reação não é olhar para eles como uma forma de me justificar. Eu preciso fazer isso para ser salvo. Eu vou obedecer porque disso depende a minha salvação. A minha reação aos mandamentos, ela precisa ser uma consequência de uma transformação interior, que inicia com arrependimento, que inicia por meio da consciência de que nós não somos capazes, de que não há nada de bom em nós. E aí então passa pelo amor àquele que me salvou. A obediência, então, mesmo que imperfeita no tempo presente, ela se torna apenas a evidência deste amor. A busca em obedecer os mandamentos de Deus é a evidência mais segura que eu posso encontrar quanto à regeneração do meu interior. Somente quando eu deixo de olhar para os mandamentos como um meio, como uma possibilidade, olha, eu vou obedecer que talvez seja possível ser salvo por isso. Não. Eu passo a olhar para os mandamentos como um fim. Que fim? O fim da minha própria capacidade. E é aí então que eu encontro a graça. A graça de Deus. Uma salvação que é providenciada pelos méritos e pela obediência de outro. Alguém que fez por mim o que eu era incapaz de fazer. Alguém que verdadeiramente amou o Senhor com todo o seu ser. Alguém que verdadeiramente amou o próximo como a ele mesmo. E esse não fui eu. E certamente não foi você. Foi Cristo. E aí então eu não sou mais justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Eu confio nele. Porque se eu confiar em mim, o destino é um só. Rebelião. Morte eterna. Então, para concluir aqui, irmãos. Segundo texto que nós analisamos aqui hoje, será que Jesus, ele estava aqui estabelecendo um novo sistema de normas e regras? Não. Ele estava demonstrando que jamais o povo seria bem-aventurado através da lei. Porque os seus maiores seguidores, os líderes da religião judaica, estavam muito aquém daquilo que é exigido por ele. E se a própria elite religiosa, homens que o povo considerava como alguém que cumpre a lei,
Eles não haviam alcançado justiça de Deus por meio dela. Como que o povo comum poderia encontrar uma justiça superior à dos próprios religiosos, que se diziam muito mais zelosos? Lembram de que Tiago 2,10 diz? Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Qual é a chance, irmãos, que nós temos de encontrarmos salvação por meio da obediência aos mandamentos, à lei? Quando você entende isso, você compreende a graça. A salvação pelos méritos de outro. Favor imerecido. Jesus aqui ele está contestando o sistema religioso dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, todos esses nós vimos aqui nas últimas semanas. Ele está contestando a viabilidade daquelas pretensões que eles tinham na lei. Vocês estão aí tão preocupados em guardar as minúcias da lei e vocês estão esquecendo o mais importante. Vocês estão confiando na lei, mas Cristo ali está se apresentando como a única porta pelo qual os homens podem entrar. A porta da lei está fechada. Ela não justifica. Vocês precisam encontrar uma outra porta, um outro caminho, e Cristo se apresenta como este novo caminho. A lei não é este caminho. A lei serviu apenas para apontar qual é o caminho certo. Um caminho que consiste em arrependimento, graça de Deus e fé no Messias. Essa é a nossa única esperança. Na próxima semana, irmãos, nós vamos finalizar aqui o capítulo 22 do Evangelho de Mateus com mais um debate de Jesus com os fariseus. E aí então nós vamos entrar em um novo capítulo, um capítulo bem conhecido aqui, de Jesus censurando os escribas e fariseus. Vamos orar então.